Boa tarde, pessoal. Hoje, Ciências, página 199. Os alimentos. Em nosso planeta, há alimentos suficientes para todas as pessoas, porém, muitas passam fome. Como comenta o texto a seguir. Esse texto aqui está falando da falta e o excesso, né? A falta e o excesso que nós temos no nosso país, né? Esse texto, resumidamente, diz que o nosso país produz a quantidade suficiente para todo mundo comer, tá? E ninguém passaria fome. Que o nosso país é capaz de prover todas as pessoas, tá? Depois vocês leiam com atenção. Mas isso não acontece porque alguns ainda passam fome ou comem mal. Isso não acontece por quê? E ainda ele fala ainda sobre as doenças da fartura, né? Como a obesidade e os problemas de coração, das pessoas que comem com exagero, né? Ou que comem errado. Vamos lá. Já na página 199, na página 200, alimentos reguladores, construtores e energéticos. Nós vamos assistir um videozinho que eu achei. É uma nutricionista e ela esclarece bem essa parte. Nutrientes são classificados em 3 categorias: nutrientes energéticos, nutrientes construtores e nutrientes reguladores. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi por nada. Os nutrientes energéticos têm como função fornecer energia para o organismo pensar, andar, caminhar e respirar. São constituídos por carboidratos e lipídios, as famosas gorduras. Alimentos fontes desse grupo são pães, bolos, massas, mel, açúcares e frituras. Nutrientes construtores. Sua função é construir ossos, dentes, tecidos e células do nosso organismo. São encontrados em proteínas e minerais, principalmente o ferro e o cálcio. Fontes alimentares dos nutrientes construtores são carne, miúdos, ovos, laticínios e derivados, e o grupo das leguminosas, que são os feijões. Os nutrientes reguladores têm como função regular as funções orgânicas e condições internas do nosso organismo. São essenciais na fase. São ricas em vitaminas, minerais, fibras e água. Alimentos fonte desses nutrientes são frutas, verduras, hortaliças, cogumelos e água. Você sabe a quantidade de água que devemos ingerir por dia? O cálculo é fácil. É 35 ml por quilo de peso. É só pegar seu peso, multiplicar por 35 e vai dar o valor em ml. Depois é só converter em litro. Se você é uma pessoa que tem Pessoal, então ela explica aqui que os alimentos são classificados em 3, né? Os reguladores, aí na página 200, os reguladores, os construtores e energéticos. Os reguladores são aqueles que contêm grande quantidade de vitaminas ou minerais. Eles estão nas verduras e nas frutas, né? Eles regulam o bom funcionamento do corpo. Os construtores são os que contêm proteína, grande quantidade de proteína. As proteínas estão em alimentos como leite, ovo, soja, feijão, ervilha, queijo, carne, peixe, frango, boi, porco. O pessoal que gosta de ficar forte aí, né, os fisiculturistas, eles têm uma alimentação
muito focada nas proteínas, né? Porque ajuda a crescer os músculos, desenvolve o corpo, as células. Eles gostam muito de se alimentar com proteínas. Mas o ideal é que não. O ideal é que você consuma muitos reguladores, né? Que consuma proteína e também que consuma os energéticos. Os energéticos são os que têm quantidade grande de açúcares, óleos e gorduras, né? Nós temos exemplo aí, mel, uva, arroz, macarrão, beterraba e batata. Aqui são os alimentos que dão energia para o nosso corpo funcionar. Manteiga, queijo, óleo, soja, milho, algodão. Esses alimentos, o organismo vai buscar energia desses alimentos, né? Para a gente estudar. Perdão, ao coronavírus. Para a gente estudar, fazer exercícios físicos e outras atividades, né? Então é fácil, depois que a gente entende isso, os reguladores, bom funcionamento do corpo, os construtores estão nas proteínas, né? São de origem animal. Pode ver, o leite vem da vaca, ovo, galinha, né? Tem origem animal. E os energéticos, né? Açúcar, óleo, gordura. Então, o pessoal que está fora do peso aí, que tem problema com peso, obesidade, são consumidores de energéticos maior, né? Comem mais desse aqui e menos desses aqui. Quando a gente entende essas três classificações, a gente consegue identificar a deficiência da nossa alimentação, né? Por exemplo, para mim está sendo muito boa essa informação aqui. Então, vocês vão na página 202, na atividade número 1, preencha a tabela classificando os alimentos relacionados a seguir. Vocês vão pegar lá o queijo. Eu vou colocar ele em que tabela? Regulador, construtor ou energético? O ovo, a água, a manteiga, tá? Façam essa classificação e depois, aqui no número 2, vocês vão colocar, façam uma lista dos alimentos, inclusive as bebidas que você consumiu ontem ao longo do dia. Você vai fazer uma tabelinha parecida com a acima, né? Você vai colocar aí reguladores, construtores e energéticos. E vai falar sobre a sua alimentação de ontem, né? O que foi regulador, o que foi construtor e o que foi energético na sua alimentação de ontem. Na 203, ele está pedindo para fazer uma pesquisa, baixar um guia alimentar da população brasileira, mas aqui nós só vamos discutir por enquanto. A gente pode até fazer isso quando a gente voltar, mas por hoje, para a gente conseguir ser rápido e não ultrapassar os 30 minutos, vamos falar alguns detalhes. Alimentos in natura. Quando você escuta esse termo, in natura, são os alimentos minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação. Por exemplo, lembra daquela horta que a gente visitou, daquele senhor que a gente foi com a escola? Se a gente pegar um pé de alface daquele, colhido na hora, nós lavamos, temperamos e comemos, aquele alimento foi minimamente, né, processado, ele sofreu poucas alterações. É um alimento in natura.
É esse tipo de alimentação que sofre pouco processamento, pouca industrialização. Esses alimentos têm que ser a base da nossa alimentação. A gente precisa de mais alimentos desse tipo, né? Frescos, né? Que venha da terra, fruta, verdura, legumes, tá bom? Mais alimentos obtidos diretamente de plantas, de animais e que não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Esse tipo de alimento que tem que ser a maioria da nossa alimentação, que tem que ser a base da nossa alimentação para nós sermos saudáveis. Ingredientes culinários. O que é um ingrediente culinário? São produtos extraídos de elementos da natureza, né? Que passam por processos como prensagem, moagem, trituração, que servem para temperar, certo? Como o óleo. O óleo vem de várias fontes, né? O óleo que a gente costuma fritar as coisas é o óleo de soja, né? Mas nós temos muitos tipos de óleo. Tem mamães e vovós que costumam cozinhar com banho de porco, né? Gordura do coco, óleo do coco, o açúcar, o mel, o sal. Todos esses alimentos, esses ingredientes, não deixam de ser alimentos, né? Esses ingredientes servem para temperar, para dar um tchan a mais na comida, né? Mas eles não deixam de ser alimentos. E eles passam por um processamento, né? E eles têm que ser usados com alguma moderação. Se eu uso muito óleo, faz mal. Se eu uso muita banha de porco, faz mal. Se eu uso muita gordura, faz mal. Se eu uso muito açúcar, faz mal. Se eu uso muito mel, faz mal. Se eu uso muito sal, faz mal. Esses aqui já tem que ter um olhar cuidadoso na hora do preparo. Alimentos processados podem fazer parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário da anterior, né? Alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Por exemplo, aquele milho ou a ervilha que a mamãe compra na lata. A gente poderia comprar a espiga do milho, que é in natura, e preparar, né? Mas às vezes a gente não... Se a gente comprar daquela forma, a espiga do milho, ela tem pouco tempo de duração. Eu tenho que preparar rápido, eu tenho que consumir rápido. Então a gente acha mais fácil lá comprar latinha de milho em conserva. Lá dentro daquela latinha eu tenho milho, só que eu também tenho uma quantidade exagerada de sal, de sódio, né? Para fazer ela durar mais dentro daquela lata. Eu tenho outros conservantes que são quimicamente aí produzidos. Então, é essa diferenciação que tem que estar na cabeça de vocês. Hoje eu vou consumir a latinha ou vou consumir a espiga, né? Escolher sempre o mais saudável. Se eu escolho o que tem conservantes, eu estou escolhendo o que tem mais sal, que tem mais sódio, que tem conservantes, para poder fazer isso durar meses na minha casa, na minha prateleira lá. Ele é muito processado, ele é muito industrializado, e isso faz mal para a nossa saúde. E por último aqui, alimentos ultraprocessados. Ultra quer dizer muito, né? Devem ser evitados ao máximo. Alimentos ultraprocessados são fórmulas da indústria feitas inteiramente em grande parte de substâncias extraídas de alimentos ou feitas em laboratório,
com materiais, né? Com materiais como petróleo, carvão, são os corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, em vários tipos de produtos químicos, né? E falando dessa forma, vocês não vão conseguir pensar num alimento, mas eu vou te falar os tipos de alimentos que tem esses conservantes, esses corantes, esses aromatizantes. É tudo muito laboratorial, é feito no laboratório, industrializado. São os biscoitos, os sorvetes, as balas, as guloseimas em geral, né? Cereais, bolos prontos, misturas para bolo. Quando a mamãe faz bolo aí, ela faz o bolo com farinha, com os ovos, ou ela compra aquela mistura para bolo. Aquela mistura para bolo é muito industrializada, né? Barras de cereal, sopas, macarrão, temperos instantâneos, o vilão lá, né, o sazon, aquele lá não é gostosinho, né, a gente pôr numa salada, colocar na pipoca, mas ele é muito industrializado, é muito veneno, né? Molhos, salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, bebidas lácteas adoçadas, né? Tal do todinho, aromatizadas, produtos congelados, prontos para aquecimento, né? Tem uns que vem aquelas massas que é só colocar no micro-ondas, pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas, outros embutidos e pães. Eu sei que tudo isso é muito gostoso, só que isso não pode fazer parte de todos os dias da minha alimentação. Isso tem que ser vez ou outra e olhe lá, tá bom? Então era só para vocês terem uma visão melhor dos alimentos, ok? E na página 204, ela traz 3 imagens aqui para você observar sobre o desperdício, né? Observem as imagens abaixo e descreva o grave problema que envolve os alimentos. Aqui, ó, as 3 imagens estão falando de desperdício, né? Desperdício de alimentos em momentos diferentes, né? Ou jogando no lixo, na hora da feira ali, né? Em casa, no preparo. Então, após descrever, a gente já descreveu, né? Que aqui fala sobre o desperdício de alimentos. As 3 imagens estão falando de desperdício de alimentos. Após descrever qual é esse problema, pesquise mais sobre o assunto. Responda: em qual etapa há um maior desperdício de alimento? Na produção, na colheita, na manipulação, que é o processamento, isso que a gente falou anteriormente, na distribuição, no transporte, né? Na comercialização ou no consumo? Na casa das pessoas, né? Consumo na casa das pessoas, no restaurante. Onde você acha que é? Essa pesquisa aqui eu gostaria que vocês fizessem. Onde você acha que tem o maior desperdício, tá? E a 4, em sua opinião, o que poderia ser feito para evitar o desperdício dos alimentos? Então, a nossa aula sobre alimentos termina na página 204, ok? Aqui, ó, na página 204. Um beijo, estou à disposição de vocês no particular. Até mais.